Falando agora sobre as buscas do helicóptero que desapareceu nas vésperas da virada do ano no trajeto para Ilhabela, aqui no litoral de São Paulo. Quarto dia de buscas. As equipes investigam se um corpo que foi encontrado em uma represa ali na região, na cidade de Natividade da Serra, se esse corpo tem relação com o desaparecimento do helicóptero. Renan Fiuza é quem conversa com a gente, esclarecendo tudo o que se sabe até este momento. Renan, bem-vindo. Elisa, tudo bem? Mais uma vez, ótimo dia para você, para os livers. Respondendo a sua pergunta com relação a esse corpo que foi encontrado ainda ontem, próximo ali a uma represa em Natividade da Serra, uma cidade que fica muito próxima a Ilhabela, entre Caraguá e Ilhabela, região oeste de buscas, né? É o corpo de um homem que, segundo a nota que recebemos da Defesa Civil, estava em um estágio avançado de decomposição. Por isso, o trabalho de perícia, ele deve levar um tempo, mas ainda não temos nenhuma confirmação se esse corpo tem relação ou não com as pessoas que estavam dentro desse helicóptero. Então, por enquanto, nenhuma informação com relação a isso. Um outro detalhe, quarto dia de buscas, a gente está falando da Força Aérea Brasileira, da FAB, a gente está falando também de uma atuação da Polícia Militar com o helicóptero Águia. Portanto, a gente tem esse trabalho nessa região concentrada, porque, além disso, a investigação está ouvindo alguns moradores, está ouvindo algumas pessoas que disseram ter escutado um barulho muito forte nessa região onde esse corpo foi encontrado. Portanto, essa pode ser uma pista, esse pode ser um indício, mas ainda não temos nenhuma informação relacionada a alguma peça desse helicóptero, dessa aeronave, que, como você bem ressaltou, saiu aqui do Campo de Marte. A gente está falando aqui da capital paulista, zona norte de São Paulo, e tinha como destino final de viagem Ilhabela, no litoral norte de São Paulo. Seria uma espécie de bate e volta. Só que as condições climáticas ainda estão ruins e no dia 31 também seguiam muito complicadas, muita neblina, e o piloto teve de fazer um pouso de emergência. Antes, chegou até a conversar com o responsável pelo heliponto em Ilhabela, no qual ele iria pousar. Nessas conversas, o próprio responsável pelo heliponto disse o seguinte: sobrevoa, voa mais alto por cima das nuvens. Então, ou seja, existia ali uma dificuldade e ele teve de fazer esse pouso forçado. Nesse momento, no pouso forçado, uma das pessoas que estava dentro da aeronave, a Letícia, de 20 anos, ela estava com a mãe dela, a Luciana. A Letícia entrou em contato rapidamente com o namorado, dizendo que estava muito preocupada, muito assustada nessa troca de mensagens, e foi dela a última imagem que temos registros, ou seja, do momento dentro da aeronave, e quando você olhava no entorno ali, estava uma situação bastante complicada, de bastante neblina. E o cenário agora, segundo a Defesa Civil, continua igual, ou seja, a dificuldade das forças de segurança que estão trabalhando nesse local é, primeiro, dificuldade de visualização, porque tem neblina, temos previsão de chuva ali para a região, e ali é uma região de serra, Serra do Mar, de muita mata, uma região montanhosa, uma região de difícil acesso, então fica realmente muito difícil até para a visualização desses homens que estão ali trabalhando nessas buscas. Um outro ponto, como eu disse, o clima, a condição climática está muito prejudicada nesse local. Só para vocês terem uma ideia, a gente está aqui na base da Polícia Militar no Campo de Marte. Daqui ontem saiu um helicóptero Águia que está ajudando nesse patrulhamento, nessa busca por esse helicóptero que desapareceu com 4 pessoas. E ele deveria retornar ainda ontem, só que não conseguiu, dada a qualidade, a má qualidade do tempo ali na região. Então os policiais retornaram de carro e aí a aeronave ficou retida ali. Hoje, mais uma vez, voltam a trabalhar. Uma informação que a gente recebeu é que o Corpo de Bombeiros está de prontidão. Ou seja, está preparado para atuar a qualquer momento. E aí qual seria a função das pessoas envolvidas aí do Corpo de Bombeiro? Assim que a FAB autorizar, assim que a FAB localizar esse helicóptero, esses homens especializados do Corpo de Bombeiros atuariam por terra, chegariam nessa aeronave de uma maneira mais rápida, mais eficiente, para, a gente sabe, auxiliar ou nesse resgate ou, infelizmente, recolhendo os destroços. É claro que, conforme a gente vai conversando com especialistas, conforme a gente vai conversando com o major aqui da Polícia Militar e com outras pessoas envolvidas, a gente sabe que o tempo
Conforme o tempo vai passando, as horas vão passando, a situação vai ficando mais delicada, a situação vai ficando mais difícil. Mas, por um outro lado, a gente conversa também com familiares dessas pessoas que estavam dentro dessa aeronave. E a gente tem alguns pontos positivos, acima de tudo a esperança e a fé dessas pessoas que não se perdeu em nenhum momento. Nenhum momento, tá? Eles estão confiantes, eles fizeram inclusive até uma vaquinha para, em paralelo, conseguirem auxiliar nessa busca, estão arrecadando dinheiro, amigos, parentes, pessoas que se comoveram com essa situação, estão ajudando nessa vaquinha para que eles possam fazer também em paralelo essa busca. Vamos só recapitular porque um dia depois do desaparecimento dessa aeronave, os familiares ainda estavam tendo o sinal de localização de alguns celulares que lá estavam. A gente acredita que esses celulares, obviamente, pelo tempo, a bateria acabou e aí o sinal desapareceu. Mas o fato é que até o momento não há nenhum indício de onde essa aeronave possa estar. Nenhum destroço, nada, nada, nada. É claro que as buscas continuam, 4º dia de buscas, numa região gigante de mata densa, mata fechada e o tempo também não está colaborando. É claro que a gente traz todos os detalhes assim que tivermos mais novidades, viu, Elisa? Obrigada, Renan Fiuza, trazendo então as atualizações a respeito desse acidente e toda essa angústia envolvendo o coração da família, evidentemente, né? Porque estão à espera, aqui está a todo momento, pessoal, o registro das equipes de buscas. As imagens deles procurando essa aeronave, tentando acessar esses locais que são muito difíceis, né? Porque tem toda a complexidade da Serra do Mar. Aqui no litoral do estado de São Paulo, forma-se um paredão e é muito difícil de você conseguir colocar em prática esse tipo de trabalho de busca.